Olá, segundos anos, nossa segunda aula do quarto bimestre e o tema é sem delongas, né, para que o vídeo seja curto. Questão da violência, né? O que é violência? A gente começa agora com esse conteúdo aí no quarto bimestre, certo? Na aula passada eu consegui terminar todos os bimestres. Esse bimestre é mais curto, acho que 2 ou 3 aulas eu consigo fazer todo o conteúdo. Vamos lá. O aluno em meio aos significados da violência no Brasil. Violência no Brasil a gente vai tratar nas aulas que estão por vir ainda. Hoje a gente vai definir o que é violência, ok? Né? Quais são as causas da violência, o que causa violência. Né? Quando a gente chegar em violência no Brasil, você vai entender bastante coisas sobre o seu cotidiano, sobre o seu país, sobre a sua cultura, sobre os costumes, sobre a desigualdade social que existe no Brasil, né? A diferença entre quem tem muito e quem tem muito pouco. Então vamos lá. O que é violência? Certo? 3 tipos de violência. Violência física, simbólica e psicológica. Lembrando que psicológica e simbólica estão aí, né? Praticamente juntas, né? Não tem muita diferença. A gente vai destrinchar mais a violência simbólica, que está dentro da violência psicológica, que a gente vai encontrar nos exemplos da violência simbólica. O que a gente precisa saber, né? De início, sociologia. A gente está numa sociedade em que tudo é inventado pelo próprio ser humano, né? A gente inventa as nossas regras e isso vai sendo passado de pai para filho, né, de mãe para filhos, e chega um momento que todo mundo obedece aquilo como se aquilo fosse natural, mas não é natural, né? São regras sociais, somos seres que inventam, né, os próprios costumes que através do tempo, né, faz aquilo virar uma tradição, costume, etc. Mas é tudo inventado pelo ser humano social, ok? Vamos lá. Em quem eu vou me basear? Vamos basear a questão da violência simbólica no Pierre Bourdieu, né? Pierre, normal, Bourdieu. Ok? Ele escreveu bastante, né, no século XX sobre a questão da violência simbólica, mas vamos começar pelo tipo, né, normal e simples de violência. O que é violência física, né? É o emprego, né? Quando você emprega a sua força física para infligir dano ou lesão ao alheio. Isso é um tipo de violência, o mais conhecido. Violência física, né? E quais são as vertentes de violência física que a gente tem na história? Poxa, se você for pegar, né, a história dos países, a história dos povos, tem muita violência, né? Tudo era imposto através da violência, né? De guerras, assassinatos, etc. Então, desde a era das cavernas, éramos muito tribais, muito próximos do que são os animais, né? Algo muito animalesco, muito selvagem. Então, essas primeiras civilizações, elas usaram da força física para poder ter terras ou conquistar, né, determinados territórios ou status políticos e etc. Então a violência ela sempre foi usada, né, na história da raça humana, né? O ser humano ele sempre usou da violência, de certa forma copiando a natureza, né, quando éramos mais seres naturais do que sociais. Então a violência física ela é óbvia, quando você basicamente, né, vem a empregar fisicamente um dano, uma lesão para com o outro. Isso é óbvio. Quais são as consequências? Poxa, a consequência da violência física ela é óbvia, né? A consequência da violência física basicamente é, né, uma série de doenças psicológicas que o indivíduo pode ter. Ele pode se matar, ele pode ficar doente, né, psicologicamente. Muitas coisas podem acontecer. E até mesmo a questão, né, das vinganças, né, a questão vingativa, né? Se uma pessoa pratica violência física contra o outro vai revidar quando isso vai acabar e como isso vai acabar, né? Violência responde contra violência. Como é que a gente deve encarar esse fato? Como é que a gente deve concordar com a violência contra a violência? De certa forma deixam, né, marcas psicológicas
em todas as pessoas. E a violência física, né, falando da violência física para a psicológica, ela cria também, né, problemas psicológicos. Então a violência física, ela está totalmente ligada à violência psicológica. Né? O que eu vou demorar mais tempo para explicar é a violência simbólica. O que é violência simbólica? Símbolo. O que é um símbolo? Exemplo, ó, isso aqui é um símbolo. Você sabe que joia, o polegar levantado, é algo positivo, né? É um símbolo. Isso aqui tem uma característica simbólica. Quando você nasceu, você não sabia o significado disso. Porque você não conhecia os símbolos, você não conhecia, né, a estrutura de escrita e os símbolos humanos. Nós somos movidos a símbolos. Exemplo, ó, aqui está escrito Fiscar, é o símbolo de uma universidade. Isso é um símbolo, né? Tem aí uma característica simbólica. E o que seria violência simbólica? O Pierre Bourdieu, né, ele disse que a violência simbólica, ela muitas vezes é suave, ela é insensível, então não dá para se sentir, é invisível, né? Acontece através da comunicação, através do conhecimento, quem detém o conhecimento, né? Com o desconhecimento, né? E por último, ela pode ser sentimental. Então a violência simbólica é, por exemplo, uma pessoa em um determinado local que detém mais conhecimentos, que todos obedecem a essa pessoa, que todos concordam com essa pessoa. Essa pessoa fala, não, isso não pode, tal, e todo mundo concorda. Então essa pessoa que sabe mais, ela se sobrepõe às outras. E ela legitima a verdade dela de uma forma simbólica. O melhor exemplo que está acontecendo agora, professor. Ele exerce sim um tipo de violência segundo o estudo de Pierre Bourdieu. Por quê? Porque ali ele é o mais velho, ele é o mais influente, ele é o mais experiente. O que ele falar, né, é verdade e ninguém pode questionar. Então o autoritarismo de um professor, e se ele for realmente muito autoritário, ele está exercendo uma violência simbólica que é aceita por todos através de um símbolo, né? Do jeito que ele se veste, eu pelo menos me visto que nem os alunos, então acho que pelo menos na vestimenta eu não exerço violência, mas na forma de falar, na forma, não, eu estou certo, você está errado, em outras palavras, né? Mas é uma violência simbólica. E essa violência, ela é menos insensível, ou seja, mais sensível, quando nós temos a questão das diferenças de gênero, por exemplo, né? Nós estamos numa sociedade machista, né? O homem, né, às vezes ganha mais do que a mulher em muitos casos, etc. Em alguns casos, em algumas igrejas, templos, as mulheres, elas ficam num lugar subserviente. Essa é uma violência simbólica. Por quê? Simbolicamente eles colocam lá o homem como o certo, o verdadeiro, é o correto, ele que tem a última palavra, a primeira palavra, ele é o pastor. Repare que só tem pastor, né, do sexo masculino, né, em sua maioria. Dentro da igreja católica mesmo, os sacerdotes são do sexo masculino. É uma violência simbólica, é uma forma de violência simbólica. Parece que não está acontecendo ali, mas está acontecendo. A violência simbólica, ela acontece quando quando um indivíduo, ele exerce influência sobre todos. É uma violência bem calada, bem sutil, né, que muitos não percebem. Mas quando você olha para o outro lado, não, ele é o pastor, ele é o professor, eu tenho que abaixar a cabeça e ficar quieto, não vou discutir com ele. É um tipo de violência simbólica. Essa violência simbólica, ela pode ser social, na questão mesmo, né, do rico para com o pobre, né, em locais em que ricos e pobres convivam juntos. Essa violência, ela pode ser política, né, por status político, ou seja, dependendo do partido que você pertence, dependendo da ideologia que você pertence, dependendo do lugar que você esteja, você pode sofrer esse tipo de violência simbólica, porque é aquele símbolo, aquilo que é mais aceito por todos, exerce influência sobre aquele menor, aquele que não tem, né, a mesma ideia dos outros, é um tipo de violência simbólica, né? Na distinção entre pessoas, né, na vestimenta, na autoridade que uma pessoa exerce sobre a outra, a questão mesmo policial, de um policial sempre abordar uma pessoa negra, né?
sempre estar ali patrulhando e olhando o negro. O racismo é sim uma forma de violência simbólica, né? Muito forte, inclusive. Pode não acontecer ali uma violência física, uma agressão, mas uma agressão verbal, essa violência simbólica pode acontecer e influenciar como violência psicológica, uma violência psicológica também, né? Então a questão do racismo, da autoridade desmedida, a questão de vestimenta pode ser uma violência simbólica, o olhar, a conduta, nós estamos, né, praticamente cercados por formas e tipos de violência em maior ou menor grau. O mundo ele é violento, né, de certa forma. Você aprender a ser quem você é e etc. Você passa por muitos ambientes de violência, né? E o Pierre Bourdieu, ele não concorda, por exemplo, com os sociólogos do século XIX que eram positivistas. Olha, a sociedade é isso, vamos positivar, é isso mesmo, tá bom. Né? A visão do Weber, por exemplo, do Durkheim. Pierre Bourdieu é um sociólogo que diz que não, a sociologia ela é uma ciência de luta. Ela tem que lutar contra esses símbolos violentos. Ela tem que lutar contra o racismo, contra o machismo, né? Contra esses tipos de pensamento que diminuem o ser humano, né? Contra o racismo, né? Então, essa é a ideia da sociologia que o Pierre Bourdieu, em seus estudos sobre violência simbólica, né, abarcou, né, durante a sua vida. Que mais? Aqui, eu achei bem interessante esse, né, vamos agora para outro exemplo. Conforme você vai crescendo, amadurecendo, vai ficando talvez mais rico e toma aquele banho de loja, sabe? Quando você fica rico, que você sai com um carro X, com roupa X, etc. Você vai ganhando também, né, um capital. O capital seria dinheiro, né? Mas você vai ganhando um status, você vai ganhando um capital moral. E esse capital moral faz com que você exerça, né, um tipo de violência sobre aquelas pessoas que não possuem isso. Em ambientes sociais, dizendo, não, eu posso, eu devo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu tenho isso. É também um tipo de violência simbólica, não física, e sim simbólica, né? A força de persuasão que uma pessoa tem, né, que um político tem, é também um tipo de violência, né? Um tipo de violência simbólica do tipo, eu sei, você não sabe, certo? E tal. É muito sutil e as pessoas naturalizam. Mas isso aí é natural. Não, não é natural. Isso é estudado e basicamente é um tipo de violência que existe, né, em alguns ambientes sociais, né? Os ciúmes é um exemplo muito, muito interessante de violência simbólica. Acontece principalmente entre homens e mulheres, né? Do homem para com mulher. O homem pratica contra a mulher, dizendo que a menina não pode vestir isso, que ela não pode sair dessa forma, que ela não pode falar com não sei quem, que ela não pode estar na rua em determinado momento. É também um tipo de violência psicológica e simbólica, né, praticado principalmente dentro do machismo. Mas assim, no geral, a violência ela é tudo e qualquer coisa que venha, né, a causar dano para o próximo. Mesmo que seja um dano que esse próximo talvez ele nem perceba, mas às vezes é um dano que vai refletir lá na frente, né? Quando você, por exemplo, intimida uma pessoa, você pode não ter agredido ela, mas neste momento você está exercendo com toda certeza um tipo de violência para com o próximo. Então, né, esses são os tipos de violência aí que a gente tem, né? Praticamente todos estão aí dentro da questão da violência simbólica. Dentro da violência simbólica existe a violência sexual, né? Existe a violência moral, né? Assédio moral, por exemplo, no trabalho é um tipo de violência muito forte, né? É a violência segundo o status que você tem. Você tem capital, entendeu? Você juntou capital, você ficou rico, tomou aquele banho de loja, tem uma conta recheada, um carro do ano. Então eu posso ser mais do que você. Então eu posso humilhar os meus funcionários. Nesse exemplo você tem aí também um tipo de violência, de violência simbólica, né? Que mais, né? Violência de dominação, né? De um para com o outro, simbólica por questão racial, por questão social, por questão de gênero, né? São todos esses abarcados como tipos de violência, né? Que causam sofrimento, etc. Bom, é isso, né? Basicamente você vai falar para mim sobre o que é violência física, o que é violência simbólica. E dentro da violência simbólica, fala da violência psicológica, que é ali, né, dependendo de como você observa e olha
quase a mesma coisa, ok? É isso. Essa aula tratou sobre os tipos de violência. Nas próximas aulas, na próxima aula, eu vou falar sobre a origem da violência no Brasil. Sim, começou com a chegada dos europeus, né? E sendo extremamente violentos para com os indígenas e impondo a sua língua, né? A sua cultura, os seus costumes e dizimando populações inteiras de indígenas e escravizando negros, que é também um exemplo gritante, forte de violência simbólica. Ok? Falou segundo ano, obrigado para quem viu essa aula, um abraço.